Pessoal, vamos então a mais uma aula de repertório, a mais uma aula temática, aquele tipo de aula em que a gente coloca determinado assunto em pauta, determinado tema em análise e você copia tópico por tópico, subtópico por subtópico, comentário por comentário, por quê? Hora de chegar fim do ano, frente ao seu processo seletivo, você já estará no seu caderno, cada folha um assunto. Você já terá aula de saúde pública, de consumo precoce de álcool, de assédio moral e agora você está colocando o título no seu caderno aí comigo, sobre a população cigana no Brasil. Vamos conversar sobre essa população e ver o que a gente tem a comentar e o que a banca gostaria que você escrevesse na redação sobre esse tema, se eventualmente ele fosse objeto de cobrança, tá bom? Pessoal, o tópico número 1 para você seria o dicionário Roais. Sabe, eu não sei escrever Roais, H-O-U, e escreve AIS do jeito que você está pensando que é mesmo. Depois você dá um Google para você ver como que de fato escreve sobre o dicionário Roais, viu? Primeira análise então que a gente vai fazer sobre a população cigana é algo que tem relação com a população cigana e o dicionário Roais, que é um dicionário aqui do Brasil. Esse é o tópico e vamos agora aos subtópicos dentro dele, vamos comentar esse assunto. Pessoal, o dicionário Roais é o dicionário que inclusive eu utilizo, eu acho ele o mais completo do Brasil inteiro. Tem muita gente que prefere o Aurélio, eu prefiro o Roais. E um dia que você utilizar o Roais, dificilmente você vai voltar a outro dicionário. Por exemplo, o meu dicionário Roais, eu não comprei ele porque eu não tive coragem de comprar, ele é muito caro. O dicionário Roais mais completo, a versão de luxo mais completa e ele integral. Ele tem um peso assim de mais de 5 quilos, ele é realmente muito pesado, muito. Você nunca viu um livro tão grande na sua vida e é maravilhoso. Ele tem muitos sinônimos, ele tem muitos antônimos, ele tem muitos verbetes. É um dicionário bastante completo, igual eu te disse. A minha opinião é que ele é o mais completo aqui do Brasil, é o que eu utilizo para poder estudar quando eu preciso estudar alguma coisa dentro do dicionário. Não tive coragem de comprar a versão completa de luxo, é muito caro, mas um aluno, né, hoje em dia um ex-aluno, já está na faculdade, que eu ajudei bastante a chegar no processo seletivo e obter aprovação, ele me deu de presente há algum tempo atrás. Presente esse foi um dos melhores presentes que eu já ganhei na minha vida, eu fiquei bastante feliz. Então o dicionário Roais, quero que você entenda num primeiro momento, que é um dos maiores dicionários aqui do Brasil. Ele é um dicionário que surge no ano de 2001 aqui no Brasil, então já tem muitos anos que ele está no mercado, é um dicionário extremamente completo. E embora seja um dicionário extremamente completo, com mais de, completando aí 19 anos de mercado, ele cometeu um erro em 2012. Gustavo, qual foi esse erro ocorrido pelo dicionário Roais em 2012 com a população cigana? Em 2012, quando a gente pegava um dicionário Roais, no verbete ciganos, ele definia ciganos enquanto velhaco, trapaceiro, sovina. Imagina se o dicionário definisse você, seja você o indígena, seja você o negro, seja você um branco, um pardo, um cristão, um judeu, independente do que você seja, a qual população, a qual grupo você se identifica enquanto parte integrante dele. Você vai lá no dicionário para buscar a sua definição, o que o dicionário acha de você, seja você um professor, um engenheiro, um médico, etc. E está lá que você é trapaceiro, que você é velhaco, que você é sovino. Isso é o que? Preconceito. Isso é o que? Discriminação. Isso é o que? Racismo, em palavras jurídicas para você. Quero que você entenda que o preconceito contra a população cigana, ele se manifesta ao longo da história das mais diversas formas. E entre essas formas, pelo próprio dicionário Roais, que é um dos maiores dicionários do Brasil e do mundo, que define em 2012 a população cigana enquanto velhaca, trapaceira e até mesmo sovina. O que aconteceu diante disso? Aconteceu que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em 2012, ajuizou uma ação contra o dicionário Roais, acusando ele de racismo e solicitando que as edições do dicionário Roais que contassem com esse verbete, com essa definição de cigano, fosse retirado do mercado. E é claro que o pedido foi atendido, é claro que isso aconteceu, e hoje o dicionário Roais não mais define cigano da mesma forma que ele definia enquanto 2012. O meu dicionário, por exemplo, que é uma publicação pós-2012 do Roais, ele já traz uma nova definição que não condiz com a definição antiga. Então quero que você entenda que o preconceito, a discriminação contra a população cigana, ela ocorre nas mais diversas esferas, inclusive na esfera linguística, já que um dos maiores dicionários do Brasil definiu eles de forma pejorativa. Prova disso é que o Ministério Público Federal do Estado de Minas Gerais ajuizou a ação de racismo, acusando o dicionário de racismo para que ele retirasse então esse verbete e houvesse a devida atualização. Ainda sobre a questão do dicionário Roais, eu destaco para você a escritora Lia, viu?
Gustavo, o que a gente tem a destacar sobre a escritora Lia? Lia com Y, L-Y-A, Luft. A escritora Lia Luft, Luft L-U-F-T. A Lia Luft é uma escritora de contos que vários de vocês já leram contos dela na infância. Às vezes você nem sabe que o conto era da Lia Luft, mas normalmente ela é viva até hoje. Tem várias entrevistas da Lia Luft na internet, tem várias entrevistas dela no Roda Viva, inclusive, que é um excelente programa para você poder assistir. E a Lia Luft, ela vai falar para nós, fora do contexto dessa briga de Roais com ciganos e Ministério Público Federal do Estado de Minas Gerais. Mas é uma fala dela que dá para poder linkar o contexto. Ela vai falar para nós que o dicionário, ele não inventa, ele não acusa, ele não elogia. Ele deve ser imparcial. Gustavo, como assim? Exatamente. O dicionário, independente se é o Aurélio, se é o Roais ou qualquer dicionário que seja, ele não inventa, ele não acusa, ele não elogia, ele deve ser imparcial. Ele não deve julgar aquela raça, aquela cor, aquela religião, aquela pessoa, aquela profissão, independente do que seja. O dicionário deve dar a definição isenta de opinião, sem nenhum grau de subjetividade. Então ele não inventa, ele não acusa, ele não elogia, ele deve ser imparcial. E perceba que o dicionário Wise, nesse momento, em 2012, ele não foi imparcial, ele não teve uma atitude correta para com a população cigana aqui no Brasil. Agora que você já entendeu esse tópico número 1 comigo sobre a questão de Ministério Público Federal do Estado de Minas Gerais, população cigana no Brasil, verbete de forma preconceituosa, racista contra essa população. E a escritora brasileira Lia Luft, que fala que o dicionário não deve acusar, nem inventar, nem elogiar, ele deve ser imparcial. Entenda agora comigo o tópico número 2 sobre o que é, então, a população cigana. Vamos entender o que de fato essa população é. No tópico número 1, você entendeu comigo o que ela não é, o que ela não deve ser considerada. Não deve ser considerada enquanto trapaceira, enquanto sovina, enquanto velhaca. Essa é uma definição incorreta, é uma definição subjetiva, preconceituosa, racista, dada pelo dicionário Wise, que já reverteu essa atualização, já houve um novo verbete atualizado sobre essa população. Agora você entendeu o que eles não são? Entenda comigo agora o que são de fato ciganos nesse tópico número 2. Quero que vocês entendam no primeiro momento que a população cigana ela vai ter 3 características centrais, sendo a primeira delas, e para mim inclusive uma das principais, uma população nômade, ou seja, se opõe à população sedentária. Sabe, eu devo entender população sedentária aí no sentido de gordo, sobrepeso, preguiça, de forma nenhuma. Quero que você entenda sedentário naquela origem de fixar-se em determinado local. Então quero que você entenda que a população cigana é, acima de tudo, uma população nômade. Ela passa determinado tempo ali em determinada cidade, depois mês que vem está em outra, mês que vem está em outra, ano que vem já está morando em outra, hora que vem ela já foi para outro estado, hora que vem já foi para outro país, hora que vem já foi para outro continente. Então a população cigana é uma população nômade, não sedentária. Você que mora em determinada cidade já tem muitos anos, você que mora em determinado estado, país ou continente, inclusive às vezes sua vida inteira, você é sedentário. Não sedentário no sentido de obesidade, subir uma escada e ficar cansado. Sedentário na origem da palavra mesmo, de fixar-se em determinado local e ficar ali por determinado período de tempo, indeterminado, mas normalmente muitos anos. Então a população cigana é sobretudo uma população nômade, que não normalmente se fixa em determinado local. É claro que hoje a gente tem uma população cigana mais moderna, não tão tradicional, que ela vai sim se fixar em determinado local. Mas o cigano tradicional, ele continua sendo aquele cigano, aquela população nômade que vai de cidade em cidade. E aqui me lembra, inclusive, a população circense, na comunidade circense. Da mesma forma que a população circense vai de cidade em cidade, local em local, a população cigana também procede dessa forma. Ainda sobre a população cigana, eu quero que você entenda que ela tem, além de ter em comum ser uma população nômade, uma população que vai de local em local, ela tem em comum a língua e a origem. A origem para nós é uma origem indiana. Origem essa que foi uma origem que a população cigana não tem nada registrado. É tudo oral, é tudo no diálogo ao longo da história mundial, ao longo de geração para geração. Então surgiram diversas teorias, teoria de não sei mais quem, não sei quem, não sei mais quem, falando para nós que não, é origem na Índia, não, é origem não sei mais o que, mas a maioria dos estudiosos falam para nós que a origem é uma origem indiana. E além de ter uma origem comum, que é a origem indiana, mais especificamente o norte da Índia, inclusive, eles têm em comum a sua língua, que é a língua romani, que eles falam em romanês ali pra gente. Então quero que você entenda que quando a gente vai falar de cigano, ele conversa em romanês. Gustavo, quer dizer que ele não sabe a língua, o português, se ele vier para aqui? Ele sabe. Ele é uma pessoa que vai se tornar ali aos poucos um poliglota. Ele vai ter que aprender a língua mãe, a língua materna dele, que é o romanês, e além de aprender a língua materna, a língua mãe, que é o romanês ou romani, como você preferir chamar, ele vai aprender a língua, é claro, daquele local
porque ele está ali em determinado período, ou se ele não se adaptar, ele vai para outro local. E ainda que ele se adapte, daqui a um determinado período, ele vai para outro local. Então a gente tem aí origem em comum, norte da Índia, a gente tem em comum o romani/romanês, e a gente tem em comum o fato de ser uma população nômade, que não se fixa durante muito tempo em determinada região. Quero que você entenda ainda sobre a população cigana que o Brasil é o país que tem a segunda maior concentração dessa população no mundo, viu? A gente fica só atrás dos Estados Unidos. Então, em termos de país que mais abriga, que mais acolhe, que mais concentra população cigana, o Brasil, nosso país, ele está em segundo lugar, perdendo apenas exclusivamente para os Estados Unidos. Então perceba o quanto a população cigana aqui no Brasil ela é expressiva, ela é numerosa, e muitas vezes você que está me assistindo, você que está estudando comigo, você não sabia sequer o que era a população cigana, o que é a população cigana. Para você ter ideia disso, outro dia eu estava conversando com alunos de segundo ano de ensino médio e colégio privado, conversando com eles sobre cigano, ensino médio privado, viu? Escola boa. E aí eu falei com eles, toquei no tema cigano, e aí um aluno falou assim: Gustavo, o que é cigano? Eu não sei o que é cigano. Ele não havia ouvido falar nada sobre a população cigana. E aí, em determinado momento, uma outra aluna, ela interviu no assunto, ela interviu na matéria e falou assim: Gustavo, digitando para mim, chat, já que as aulas são virtuais, a minha avó falava que os ciganos, eles são pessoas que roubam crianças. Entende? Quero que você perceba nesse momento o grau de preconceito, de discriminação, de intolerância à população cigana, em que o dicionário tem uma atitude racista contra essas pessoas e que a população cria diversas imagens negativas sobre essa comunidade. E tem gente que nem sabe o que é cigano, nem sabe da existência dessas pessoas, ainda que o Brasil tenha a segunda maior concentração dessa população, tá bom? Então agora que você entendeu sobre a origem, sobre a língua e sobre o hábito principal dessa população, entenda comigo quais são as dificuldades, quais são os problemas em torno da população cigana. O primeiro problema seria o tópico número 3 no seu caderno, viu? O primeiro problema em torno dessa população cigana que eu destacaria para você seria justamente a formação de estereótipos. E estereótipos é com E, estereótipos. Tem muita gente que escreve estereótipos com I de indígena, não é estereótipo, viu? Então o principal problema que eu destacaria para você seria a criação de estereótipo, quer isso dizer, imagens negativas pré-constituídas sobre aquela população, a população cigana. Pré-imagens estabelecidas, estereótipos estabelecidos, imagens negativas estabelecidas sobre, igual essa aluna falou, roubar crianças nas cidades que eles estão ali vivendo de forma temporária. Inclusive eu faço um desafio a você que está me assistindo, você que está estudando comigo, depois dessa aula, chega no seu pai, chega na sua mãe ou principal, nos seus avós, e pergunta para eles o que eles entendem e como que eles definiriam o cigano. E você vai se surpreender, mas é uma surpresa negativa no que tange a cigano. Então o primeiro ponto, o primeiro problema, a primeira barreira que eu destacaria para você que essa população vive é a criação de estereótipos, a criação de figuras negativas em torno dos seus hábitos, da sua cultura, da sua população. A exemplo de falar que eles roubam crianças, a exemplo de falar que eles trapaceiam, a exemplo de falar que eles não são confiáveis e a exemplo de diversas lendas, mitos e histórias que são criados aí ao longo da história mundial, no Brasil e no mundo aí pra gente. Então isso é um ponto bastante negativo. De forma que quando a população cigana chega em determinada cidade, ela chega, mas antes dela chegar, a fama dela, a imagem negativa, o estereótipo chegou. E aí as pessoas já olham com maus olhos, não olham com bons olhos, com olhos acolhedores, com postura acolhedora em relação a cigano. Os pais já colocam o seu filho debaixo do braço e falam assim: vamos sair daqui. Os comerciantes já falam: fica esperto, um olho no burro, outro olho no cigano. Tem infelizmente um ditado nesse sentido, que a gente deve ficar com um olho no burro, outro olho no cigano. Fica esperto, essa população é esperta, ela vai passar você para trás. Então o primeiro desafio para essa população é sobre a criação de estereótipos em torno dessa população, dessa comunidade. E assim é criado estereótipo de geração para geração. Próximo ponto que eu quero que você perceba que é uma barreira, um empecilho, é um entrave para a boa convivência dessa população com quem não é cigano, é o fato de realmente a sua cultura. Sabe como assim a sua cultura? E aqui eu vou dar alguns exemplos dos vários que eu poderia dar em relação a essa cultura cigana aqui no Brasil. Por exemplo, a população cigana é tradicional, lembrando que tem um tradicionalismo da população cigana que vai seguir essa cultura, essa população, esses costumes, tal qual
foi originariamente criado, e tem aquela população cigana que, embora tenha origem cigana, não vai seguir tudo o que prevê na cultura cigana, vai seguir apenas algumas partes, ou às vezes vai seguir nada, e só tem origem cigana. Então existe o cigano tradicional, existe o cigano que é um cigano que quer se modernizar e não quer se prender à cultura cigana. No tradicionalismo cigano, as mulheres elas sempre têm as pernas cobertas, viu? Eu quero que você entenda isso aqui para o século XXI, quero que você entenda isso aqui não apenas para o século XXI, mas para a versão Brasil. Calor demais. E você vai para alguns estados do Brasil que ainda é mais quente do que o estado de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Imagina, uma menina cigana, 14 anos de idade, na era moderna, no século XXI, ela quer usar short. Porque está quente, é um fator climático, um fator geográfico, temporal, e não apenas está quente, mas porque ela quer mostrar o seu corpo, ela acha bonito. Ela se sente bem com o seu corpo, ela se sente bem com a sua questão. Quando ela olha de frente do espelho, fala assim: nossa, mas eu sou um mulherão. Sou um mulherão da cor mesmo, eu me sinto bonita, me sinto uma mulher. Eu vejo que as pessoas vão me ver tão bonita quanto eu me vejo no espelho. Ela se acha bonita e ela quer mostrar as pernas dela. Ou às vezes ela nem se acha bonita, não quer mostrar a perna dela, mas está quente. E ela quer usar um short, ela quer usar uma saia. E acima de tudo, às vezes ela é uma cigana feminista. Ela falou assim: eu quero mostrar a minha perna, eu vou mostrar a minha perna, porque a figura patriarcal, machista da história mundial não vai me impedir de usar uma saia se eu quiser usar, vai impedir de usar um short se eu quiser utilizar, ou de colocar um biquíni, andar de biquíni na cidade se eu quiser andar de biquíni. Claro que uma situação exagerada, apenas um exemplo para você poder entender. Então eu quero que você entenda outro obstáculo, outro empecilho para que a população cigana se integre à população no geral e acabe esse estereótipo, acabe esse preconceito. O tradicionalismo da cultura cigana. Eu estou te dando um exemplo de tradicionalismo no caso da figura feminina, que ela é impossibilitada de mostrar as suas pernas, que ela é impossibilitada de mostrar sua parte inferior do corpo, e eu estou dando para você um exemplo comparativo dessa população cigana, dessa cultura cigana, com a população moderna, especificamente vivendo aqui no Brasil, que devido a um fator climático, devido a um movimento feminista, e não apenas um fator climático, não apenas um fator feminista, mas um fator de eu quero usar, vai impossibilitar essa menina de 14 anos de idade usar um short, usar uma saia? E aí eu quero que você entenda que existe resposta certa a essa pergunta, é uma questão complicada. Se você fala que a população cigana nesse momento está sendo patriarcal, está sendo machista, não está sendo nada moderno, está sendo muito tradicional, você não está respeitando a cultura deles. E ao mesmo tempo que você respeita a cultura deles, às vezes você pode estar omitindo uma cultura machista, uma cultura patriarcal, uma cultura que tem aí um preconceito em a população feminina cigana mostrar suas pernas. E aí, qual o lado certo da história? É difícil, entende? É uma faca de dois gumes, em que a gente se coloca numa cilada, a gente se coloca numa verdadeira encruzilhada, que ao mesmo tempo que a gente aponta o dedo para essa cultura, a gente está sendo racista. Ao mesmo tempo que a gente não analisa e aponta no dedo para a questão de mostrar as pernas ou não, a gente pode estar compactuando de uma postura, igual eu te disse, machista, preconceituosa e discriminatória contra a população feminina. E aí, durante o seu texto, qual postura você vai adotar? Lembrando que durante a sua redação não existe postura correta ou postura incorreta. Você defende X argumento e está tudo bem, desde que você saiba argumentar, saiba defender o seu ponto de vista. Você é contrário a isso? Tudo bem, desde que você saiba argumentar, desde que você saiba defender seu ponto de vista. Então, quero que você entenda que nesse caso a gente não tem um lado certo, a gente não tem um lado errado, a gente tem um lado que você defende. E o lado que você defende, desde que você argumente ele, tenha um bom embasamento argumentativo durante seu texto, vai estar correto. Você quer aqui conversar comigo sobre uma outra cultura cigana que muitas vezes é debatida e muitas vezes é vista como algo que é difícil de lidar? O fato do casamento. As mulheres ciganas, elas se casam cedo, inclusive se casam antes de atingir os 20 anos de idade, na maioria das vezes. E esses casamentos são casamentos tal qual na época de nossos bisavós, tataravós, em épocas bem antigas. Boa parte dos casamentos são casamentos arranjados, sabe? Que existe uma combina de uma família com outra, eu vou arranjar meu filho para sua filha e por conta disso a gente vai arranjar e eles vão casar e assim sucessivamente. Será que é legal? E legal é que eu não falo em termos jurídicos, eu falo legal em termos de é bacana, é interessante. Será que é legal existir casamento arranjado até hoje? No caso que existe dentro da população cigana? Lembrando que existem alguns ciganos que já são modernos, já são mais atuais e eles não aderem a essa cultura. Aderem a algumas práticas, a algumas culturas, a determinadas atitudes, mas não mais ao casamento arranjado. Mas aquele cigano tradicional
ele tem um casamento arranjado até hoje por parte dos pais e os pais daquela pessoa que vai estar ao seu lado ali para o resto da vida. Então, será que é bacana? Será que é bacana a mulher não mostrar as suas pernas? Será que é bacana ela ter que passar calor, ainda que esteja muito quente o território que ela viva? Será que é bacana a mulher ter que casar com determinada pessoa que ela não sente vontade de estar ao lado? Mas se a família dela arranjou e a outra família também arranjou, ela vai ser obrigada a casar? Então quero que você entenda que novamente aí nós estamos em um grande impasse. Será que você está sendo preconceituoso e não aceitar a cultura cigana? Ou será que a cultura cigana, em determinados pontos, ela por si só demonstra-se enquanto preconceituosa? É um caso difícil. É uma situação difícil de se analisar, uma situação que ao mesmo tempo que você pensa que você está falando certo, você já fala, hoje estou parecendo preconceituoso. Ao mesmo tempo que você parece preconceituoso, você já fala, mas eu não estou sendo alienado. Então é uma questão, é um tema difícil de você dissertar. É um tema difícil de você falar sobre ele, abordar, porque igual eu te disse, você pode parecer uma figura preconceituosa, ao mesmo tempo você pode estar combatendo culturas enraizadas na cabeça de determinadas pessoas, que são culturas negativas em determinados pontos, não no geral, mas em determinados pontos você às vezes pode discordar e está tudo bem. Lembrando novamente, deixe isso claro para você nesse conteúdo, não existe certo, não existe errado. O que você deve ter em mente é tolerância. Tolerar ao próximo, a gente sempre deve tolerar. A tolerância, o respeito ao próximo, a cultura, a religião, a qualquer coisa, a gente sempre deve ter, ainda que você não compactue, ainda que você não faça parte dessa cultura, dessa população, e assim sucessivamente. Então, além de destacar para você estereótipos negativos criados contra a figura cigana, como sevelhaco, trapaceiro, sovina, um olho no burro, outro olho no cigano. Além de destacar para você a questão de ciganos casarem cedo, sobretudo com um casamento arranjado, e as mulheres não poderem mostrar a sua perna, eu destaco para você também aqui a questão e essa é a minha área, né? Essa área, da educação cigana. Sabe como assim você destaca a questão da educação cigana? Isso mesmo. Quero que você entenda que o cigano tradicional, lembrando que existe aquele mais moderno, que vai utilizar determinados hábitos e culturas, mas não todos, ele se atualizou em algumas coisas, e o tradicional, que segue à risca realmente o que originariamente, oralmente, foi transmitido para ele de geração a geração. O cigano tradicional, que conserva-se enquanto nômade até hoje, ele vai ter dificuldades educacionais. Como assim, Gustavo? Arranjar escola. Isso aqui me lembra novamente a população circense. Gente, sempre que chega uma população circense na cidade, ou eu vejo, eu morro de dó em muitos sentidos, sabe por quê? Quando eu olho para uma criança circense, eu morro de dó no que tange a educação. Por quê? A educação é uma coisa cronológica. Pensa você que está me assistindo, você que está estudando comigo. Você quando muda de escola, já é difícil adaptar. Você mudar de escola, estão na mesma cidade, não mudou nem de estado, nem de país, nem de continente, é na mesma cidade. Você mudar de escola já é um baque, é difícil você se acostumar, quebra a cronologia dos seus estudos. Você mudar de professor quebra a cronologia dos seus estudos. Às vezes você estava acostumado com um determinado professor de física, e aí esse professor de física ele aposentou, ele adoeceu, chegou um substituto, e você não dá conta mais de aprender com esse novo professor. Então a mudança de professor, a mudança de docente, a mudança da pessoa que é responsável pela sala de aula, ou a simples mudança de escola dentro de uma mesma cidade, já é uma quebra, uma barreira na cronologia dos seus estudos, e já configura-se como uma dificuldade. Agora imagina para a população circense, e aqui no caso nosso, que nesse caso tem em comum com a população circense ser nômade, né? A população cigana que de mês em mês, de semana em semana está em uma cidade, estado, país ou continente diferente. Como que fica a educação dessas crianças, desses adolescentes, inclusive dos jovens que já fazem faculdade? Lembrando que crianças até 12 anos de idade, adolescente dos 12 aos 18, completou a maioridade, você já é um jovem e em tese está na faculdade já aí para nós. Depois você se torna adulto, posteriormente idoso e finalizamos o nosso ciclo de vida, o nosso ciclo etário. Criança, adolescente, jovem, adulto e idoso. Imagina como que fica a questão educacional de crianças e adolescentes que pertencem à comunidade cigana. Difícil, né? E às vezes a criança, adolescente, ele quer realmente estudar. Ele quer realmente estudar, ele quer realmente formar, ele quer realmente ter um diploma, tanto do ensino médio quanto depois da graduação e pós-graduação, etc. Só que muitas vezes a escola fecha as portas para essa pessoa. Em que chega em determinada cidade, a cidade fala assim: não, todas as escolas já estão cheias, não tem vaga para o seu filho estudar aqui. E será que realmente não tem vaga? Às vezes não tem vaga, às vezes realmente a escola está superlotada. Mas será que custa pegar mais uma carteira e colocar para mais um
aluno na escola? Será que realmente vai atrapalhar o sistema educacional da escola? Será que é pouca vontade das escolas? Será que realmente está lotado e não dá para pegar uma carteira? Ou será que às vezes nem está lotada, mas novamente uma postura preconceituosa, racista de não querer acolher a população cigana dentro do ambiente educacional com o resto da população acadêmica que às vezes não é cigana? Entende? E quero que você entenda aí mais uma barreira, mais uma dificuldade para a população cigana. Dificuldades educacionais. Já que devido ao fato de ser nômade de lugar em lugar, de região para região, essa população muitas vezes ela encontra dificuldade em entrar numa escola, estabelecer-se ali, porque fala que está superlotada ou simplesmente não está superlotada, mas a discriminação, o preconceito é tão grande, mas tão grande, que não quer receber essa população naquele local. Agora vamos conversar sobre tópico 4, seria no seu caderno, viu? Sobre figuras famosas no que tange a população cigana, e não apenas figuras famosas no que tange a população cigana, mas também vamos conversar sobre o evento histórico, sobre essa população cigana. Então seria questão de alusão histórica e figuras famosas, figuras, inclusive brasileiras, ligadas à população cigana. Primeiramente, comentando sobre a historicidade do preconceito contra a população cigana. Quero que você entenda que o preconceito, a discriminação à população cigana, ela não data do século XXI, ela não data de 2020, é um preconceito histórico que inclusive antecede esse evento que eu vou citar aqui para você. Evento esse chamado Segunda Guerra Mundial, que inicia em 1939, fecha em 1945, em que a figura principal é ali a Alemanha nazista. A Alemanha ela sai no fim da Primeira Guerra Mundial com uma figura humilhada, um país humilhado, e ele quer uma revanche. A Alemanha ali é levantada, ela é alinhada por Adolf Hitler, o líder alemão nazista durante a Segunda Guerra Mundial, que quer um revanchismo, ele quer realmente dar o troco em todos os países que fizeram coisas negativas para com a sua nação durante a Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha é o protagonista, sim, durante a Segunda Guerra Mundial. Então a Alemanha nazista ela vai em busca da revanche, ela vai em busca da vingança, ela vai em busca ali de honrar novamente seu país, honrar novamente a sua população, e surge aquele líder forte, aquele líder autoritário, em que a população alemã enxerga nele uma possibilidade de reverter a situação em que o país se encontra. Eu quero que você entenda que durante a Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha nazista, por meio de Adolf Hitler, é protagonista nessa guerra, quero que você entenda que durante esse período, Hitler e o seu partido nazista vai fazer perseguição a diversas minorias, a diversas pessoas. Entre as pessoas a gente tem negros, a gente tem homossexuais, a gente tem as prostitutas, além de negros, homossexuais e prostitutas, a gente tem a presença aí pra gente de judeus, a figura principal, perseguida por Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, porém não se esqueçam do nosso tema, que também foi perseguido por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, que é a figura dos ciganos, viu? Então quero que você entenda que o preconceito, a discriminação contra a população cigana não data de 2012, do dicionário Wise, não data de 2020, com as pessoas que não concordam com essa cultura, com essa população, mas data de antes da Segunda Guerra Mundial. Estou apenas te dando um exemplo histórico que você estuda, mas às vezes você esquece de jogar esse argumento durante a sua redação. Então a Segunda Guerra Mundial, que tem como protagonista a Alemanha nazista e o Partido Nazista de Adolf Hitler, ela perseguiu a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial diversas minorias. Entre essas minorias, a minoria que é a nossa população em debate, a nossa população em análise, que é a população cigana, viu? Ainda sobre esse tópico que a gente ia comentar sobre historicidade e sobre nomes ligados às figuras ciganas, à população cigana no Brasil e no mundo. A gente tem aqui diversas pessoas que foram ciganas, só que, como cigano é mal visto, como existe um estereótipo, como existe uma imagem negativa em torno de cigano, não se divulga, tanto quanto deveria ser divulgado, que essas pessoas ou têm origem cigana ou foram ciganos. Então quero que você entenda, tem muitas pessoas que têm origem cigana, mas tentam esconder isso, que às vezes vai prejudicá-la em uma eleição, vai prejudicá-la em ser o lançamento de um filme, ou vai prejudicá-la em lançar uma música. E eu te dou exemplos concretos. Elvis Presley, Charlie Chaplin, e não apenas Elvis Presley, Charlie Chaplin, figuras estrangeiras aqui ao Brasil, mas figuras nacionais. Você pega ex-presidentes aqui do Brasil, exemplo de Washington Luiz, Política Café com Leite, JK, 50 anos em 5. JK, Washington Luiz, ex-presidentes aqui do Brasil, tem origem cigana. Você aprendeu isso na escola? Que eles têm origem cigana? Não, você aprendeu que o JK ele prezou pela política do rodoviarismo, que ele fez 50 anos em 5, não sei mais o que. Washington Luiz, aí para nós também, política do rodoviarista, construir rodovias é governar, etc. Mas você, durante a sua escola, o seu professor de história, te contou que eles têm origem cigana? Não. Por quê? Porque origem cigana é igual eu te disse.
Se você fala que tem origem cigana, seus pais foram ciganos, avós, bisavós, as pessoas infelizmente criaram estereótipos em cima disso, imagens negativas em cima disso. Então, se você quer ser um presidente eleito, JK, Washington Luiz, se você quer ser um músico de sucesso, Elvis Presley, um cineasta de sucesso, Charlie Chaplin, muitas vezes você esconde a sua origem, que as pessoas, ainda que sua origem não seja motivo de vergonha, ainda que a sua origem não deva ser escondida, você esconde porque as pessoas são preconceituosas, são discriminatórias em relação à sua origem, à sua cultura, à sua religião, ao seu povo, aos seus antepassados. Então, quero que você entenda aqui que diversas pessoas, para obterem sucesso profissional, seja na música Elvis Presley, seja no cinema Charlie Chaplin, seja na política Washington Luiz e JK, e esses 4 nomes são apenas 4 dos inúmeros casos de população cigana que omitem, né, a sua origem enquanto cigano, para que não haja uma barreira, um preconceito, uma discriminação que impeça que, de fato, eles obtenham sucesso. Então, perceba que diversas pessoas, para obterem sucesso em suas áreas profissionais, elas escondem a sua origem, elas escondem os seus antepassados, para começar como se fosse uma página branca na história, uma página branca na área de atuação que ela quer trabalhar, tá bom? Agora vamos conversar aí sobre o que seria, então, o tópico número 5, viu? Seria sobre cotas aos ciganos. Cotas do Estado, sim, cotas universitárias. Exatamente isso, vamos conversar sobre cotas, viu? Pessoal, eu quero que você entenda que, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, segundo o IBGE, existem no Brasil e no mundo 5 tipos de raça, ou 5 tipos de cor, como você quiser chamar, que é a raça branca, a raça preta. Sabe, configura preconceito, eu chamar alguém de preto? Não, gente. Inclusive o negro, que ele luta pelas causas negras, ele não se importa em momento nenhum se chamar de preto, inclusive fala, eu sou preto, e usa blusa, eu sou preto, não sei mais o que. Existem aqueles negros que se chamarem de preto e falam assim, nossa, não sei mais o que, mas preto é classificação do IBGE, enquanto raça, enquanto cor. E a pessoa que realmente é negra, ela luta pelas causas negras, ela luta contra o racismo institucionalizado na história mundial, ela não tem problema nenhum em ser chamada de preta, ela se orgulha de ser preta, ela se orgulha, essa pessoa, de ser negra. Então nós temos a raça branca, nós temos a raça preta / negra, nós temos a raça indígena, nós temos, além da raça branca, preta, indígena, a raça amarela e a raça indiana. A raça indígena, me desculpe. Sabe o que seria a raça amarela, a cor amarela? Seria os Simpsons? De forma nenhuma. Seria para nós os chineses, japoneses e também coreanos. Então o preto você sabe reconhecer enquanto preto, o branco sabe reconhecer enquanto branco, o pardo também, o indígena você sabe reconhecer o indígena à sua frente, e o amarelo seria então os chineses, japoneses e também coreanos. Então, segundo o IBGE, existem essas 5 raças, essas 5 cores. Alguns estudiosos vão falar assim, esse IBGE está errado, só existe uma raça que é a raça humana. E aí são apenas definições diferentes sobre o que é raça, né? Só que o IBGE fala então que existem 5 raças, existem 5 cores. E eu quero que você entenda que quando a gente fala de cota universitária, viu? Quando a gente fala de cota universitária, quem são as pessoas que recebem cotas universitárias? No que tange a raça / cor. Pessoas que historicamente foram marginalizadas e vítimas de preconceito. Por exemplo, dessas 5 raças, branco não, pardo não, amarelo não. Quem recebe cota em faculdade, universidade? Os indígenas, historicamente vítimas de preconceito, e os negros, os pretos, historicamente vítimas de preconceito. Ambas raças, ambas cores, vítimas de preconceito até hoje, inclusive de forma bem menos grave do que antigamente, mas também que existe, que não se extinguiu, e vai demorar assim, acho que na nossa geração a gente nem vai ver a extinção do preconceito, infelizmente, a essas pessoas. A gente vai demorar muito mais gerações para que haja a extirpação do preconceito a essas 2 raças, essas 2 populações, população negra e indígena. Então eu quero que você entenda que quem recebe cota em faculdade são populações historicamente marginalizadas, historicamente vítimas de preconceito, em que o Estado vira para essa população e fala o seguinte: temos uma dívida histórica com vocês e a gente precisa pagar essa dívida histórica. E uma das várias formas que a gente pode pagar essa dívida histórica que a gente tem contra vocês é o quê? Oferecendo facilidade, né, um ingresso mais tranquilo na faculdade, claro que ainda é dificultoso, mas é uma facilidade, é uma ajuda que o Estado oferece às pessoas. Não estou aqui perguntando se você é pró-cota, se você é contra-cota, eu estou te falando da explicação de cota. As cotas universitárias são políticas afirmativas realizadas pelo Estado para que a gente possa pagar uma dívida histórica que a gente tem contra populações historicamente discriminadas. Além de população negra e população indígena, também recebe cota em faculdade os deficientes, que além de deficientes, as pessoas que formam em colégios públicos e têm baixo poder aquisitivo. Seriam as figuras centrais que são cotistas em faculdade. Formação exclusiva em escolas públicas. Você ter baixo poder aquisitivo, uma renda familiar extremamente restrita, viu? Restrita, restringida, pequena, né? Que não é nada expressivo. Você ser deficiente, negro, ou você ser aí indígena. Lembrando que você pode
tem mais de uma dessas características. Você pode ser um indígena, além de ser um indígena, ter baixo poder aquisitivo e formação em colégio público. E, às vezes, um deficiente. Então, você pode acumular essas várias cotas sem problema nenhum. Gustavo, agora que eu entendi, a política de cotas universitárias, que são políticas afirmativas, realizadas pelo Estado, para que a gente possa pagar uma dívida que a gente tem, historicamente, para com determinadas populações, determinadas minorias. O que isso tem a ver em relação à população cigana no Brasil, que é o nosso tema? Quero que você entenda que está começando um movimento aqui no Brasil a partir de 2018. O movimento pró-cotas para a população cigana. Inclusive, a gente tem um caso recente, um caso desse ano, 2020, de faculdade oferecendo cota para a população cigana, que é a UENG. A UENG é a Universidade Estadual de Minas Gerais. A UENG, a partir desse ano 2020, ela vai começar a ofertar cotas universitárias para a população cigana. E além da UENG, existem várias outras faculdades, várias outras não, mais especificamente outras duas que começaram a oferecer em anos anteriores à UENG cotas universitárias para ciganos. Sabe por quê esse incentivo para o cigano estudar? É uma população discriminada ao longo da história mundial, não apenas brasileira, mas também mundial. E assim como eu te disse, é uma população que tem dificuldade em realizar ali, né, a manutenção, a estabilidade, a cronologia dos seus estudos. Então, facilitando o ingresso das pessoas, às vezes configura-se enquanto incentivo para que elas tenham ali o estudo completo. Inclusive, abrindo parênteses, o índice de analfabetismo dentro da população cigana é extremamente elevado, justamente por aquela quebra na cronologia do estudo que eu havia te falado, em que por ser nômade vai de cidade em cidade, estado em estado, país em país, continente em continente, e você dar um prosseguimento, uma continuidade no estudo, sem uma interrupção é difícil, e muitas vezes aquela população se torna analfabeta. Então estou destacando para você que o grau de analfabetismo dentro da população cigana está se tornando elevado, né? E a cada ano que passa o Estado quer tentar minimizar esse grau de analfabetismo comum, analfabetismo trivial, que é o não saber ler e não saber escrever. Aqui eu não estou enumerando o analfabetismo funcional, o analfabetismo digital, o analfabetismo emocional. Aqui eu estou falando do analfabetismo trivial, comum, aquela versão mais comum de todas, que é não saber ler e escrever, não saber inclusive assinar o próprio nome em determinado documento. Então quero que você entenda que a gente tem aqui no Brasil, olha o tanto que esse tema é um tema que do momento para o outro ele começa a despertar curiosidade. A gente tem a segunda maior concentração da população cigana no mundo. Aqui concentra a segunda maior população e você às vezes não sabia até hoje que era cigano. E as faculdades estão começando a ofertar cotas universitárias para essas pessoas, para que a gente possa suprir uma carência educacional que essa comunidade vivencia, para que a gente possa suprir uma carência instrutiva que essa população vivencia justamente por ser nômade. Será que o cigano, né? O fato de ser cigana, a cultura cigana, a população cigana, ela deve continuar no tradicionalismo, deve se modernizar, ela vai se modernizar e vai ir para a faculdade se tornar sedentária? Quais serão os novos desdobramentos ao longo dos anos, ao longo da história mundial, em relação à população cigana? Independente do desdobramento, eu quero que você, né, entenda sempre que as nossas aulas são aulas para você aprender a escrever redação, ter um repertório, ter uma boa estrutura, mas acima de tudo são aulas para a sua vida. Você a partir de hoje sabe o que é um cigano, você a partir de hoje não vai tentar agir de forma preconceituosa, racista contra a população cigana, e a partir de agora eu quero que você enxergue as dificuldades, as barreiras que a população cigana enfrenta no Brasil e no mundo, seja no que diz respeito à saúde, ao saneamento básico, à educação, à sexualidade, à construção da família e os mais diversos problemas que essa população enfrenta e você às vezes não sabia nem sequer o que era essa população.